Meus amigos, hoje a gente vai discutir o meu livro, O Pobre de Direita. E o assunto vai ser muito interessante, eu acho. Porque eu imagino que vocês nunca tenham ouvido falar de como isso é importante num país como o nosso. Que é sobre o branco pobre do sul, da região sul e de São Paulo. A gente tem um país que é marcado pelo racismo, mas ninguém pensa. Né? Eu, pelo menos, nunca vi ninguém problematizar um fato extremamente importante de que você tem em São Paulo e Sul uma enorme maioria de brancos de origem europeia, que vão chegar ao país, aos milhões, a partir de 1870 e até 1930. Lembremos que o país tinha em 1870 menos de 10 milhões de pessoas e vão chegar 5 milhões de brancos europeus, especialmente do sul da Europa, muito especialmente a Itália, a Espanha, Portugal e outros países, né? Russos, poloneses, etc, etc. Mas todos de extração europeia e brancos, portanto. Né? Num país que era de mestiço e negro, ou seja, uma enorme maioria de mestiços e negros. Ou seja, e essas pessoas elas vão ficar, antes de tudo, em São Paulo e no Sul. Poucos vão para outros lugares. Então a gente tem no Sul e em São Paulo 60%, 70% da população é branca e só o resto mestiço e preto, né? E a gente tem no restante do país o que? Exatamente o contrário. Um país que é 70% mestiço e negro, 70% ou 80% mestiço e negro, né? E 20% de brancos. É uma completa inversão racial, né? Extremamente importante, porque é um país racista que nunca criticou o seu racismo. E é isso que nós iremos discutir hoje, porque eu acho que é exatamente esse aspecto do racismo racial que vai ser transformado no racismo cordial, ou seja, vai fingir que ele não existe, mas as pessoas vão continuar com o afeto racista no peito, tá? Porque esse afeto não vai ser criticado. Tá? Então ele vai sempre tomar outras formas, a forma do preconceito regional, a forma do bandido, a forma do preguiçoso, etc, etc. Ou seja, você vai transformar o racismo racial no racismo cultural. Né? Isso se dá muito especialmente a partir da subida de Getúlio Vargas ao poder. Por quê? Porque até 1930, que é quando Vargas ascende ao poder, o racismo era geral aqui, era 100%. Não tinha quem não fosse racista. Inclusive, quem defendia os negros, por exemplo, Joaquim Nabuco, o fazia por motivo de humanidade, porque ele acreditava, como todo mundo nessa época, que os negros eram efetivamente inferiores aos brancos. Então a gente tinha o quê? A gente tinha o racismo explícito. Né? Tem muita gente com pouca inteligência que acha que o racismo explícito é melhor do que o racismo cordial, o racismo, enfim, masculino, envergonhado de si mesmo. Isso é uma completa bobagem. O racismo explícito é muito pior. Ele é violento, ele é assassino, ele mata e tal. A Ku Klux Klan nos Estados Unidos, por exemplo, né, é um produto do racismo explícito. E aqui entre nós a gente tinha coisas, não tinha a Ku Klux Klan, porque não precisava, os negros não votavam, não tinha nenhuma importância, etc, etc. Mas a gente tinha um racismo que era extremamente feroz, né? Tinha coisas assim, por exemplo, saindo no Diário de Pernambuco, né? Antes de 1930, o Diário de Pernambuco, saindo no jornal. Imaginem isso hoje. Pedido para empregadas domésticas negras para fazer o serviço da casa, mas que não tivesse esquecido de como se atende sexualmente os homens da família. Isso era dito no jornal, pessoal. Né? Isso é racismo explícito, percebe? Né? Então é uma tolice única achar que o racismo explícito é melhor do que um outro tipo de racismo, embora os dois sejam muito ruins, os dois tenham que ser combatidos. Como é que se dá essa transformação do racismo explícito no racismo cordial, que a gente vai ter até hoje? Isso tem a ver com o impacto, especialmente das políticas culturais de Getúlio Vargas. Né? Getúlio ele vai não só construir a base material da indústria,
a Petrobras, a Siderúrgica Nacional, etc, etc. Ou seja, todos, né, o complexo de energia e de ferro e aço, que é fundamental para que você possa construir outras indústrias e tal, isso tudo vai ser construído a partir de Getúlio Vargas, né? Ele também vai modernizar o Estado. Até hoje, as agências que são mais importantes nasceram com Vargas, etc, né? Mas ele não só vai mudar a cara do Estado e a cara da economia entre nós, né? Ele vai também o quê? Como ele precisa de ter o povo, ou seja, ele quer uma economia pujante, industrial, etc, etc. Então ele precisa incluir o povo, e o povo é mestiço e preto ainda, né? Ele vai fazer isso de que modo? Olha, ele vai pegar a ideia de Gilberto Freire, que na época era revolucionária, a gente tem que sempre ter uma compreensão histórica das coisas, é o contexto que vai explicar, né? Que era a ideia do bom mestiço, ou seja, de que o brasileiro tem virtudes, exatamente porque ele se congregou com diversas raças, e que a cultura negra vai passar a ser percebida por Vargas como a base da identidade nacional. Aí o samba, é aí que o samba e o futebol, as duas grandes paixões nacionais, não só o samba, que é uma música negra, mas também o futebol como praticado pelos negros e não mais pelos brancos ricos, né? Inclusive, em 1938, você vai ter Leônidas da Silva, o Diamante Negro, etc., vai ser recebido por Vargas, etc. e tal, né? Então a gente tem aí a transformação da cultura popular, né? No sentido de quê? De afirmar, transformar aquilo que era negativo, que era a influência africana, em algo que é positivo, que é bom, que é único, que é singular. Isso vai se dar com Vargas. Vargas não só tratou das questões materiais, né? Ele quis mudar a cabeça da sociedade exatamente nesse ponto, que é decisivo. E ele vai produzir também uma lei que é muito famosa na época, a lei dos 2/3, né? Para que brasileiros natos, diga-se, mestiços e pretos, passem a ter 2/3 das vagas que estavam sendo dominadas pelos italianos, pelos espanhóis, etc, etc. Não sobrava emprego para ninguém, então ele teve que proteger essas pessoas, uma política de cotas, no fundo, né? Já uma antecipação disso. Tal. Isso vai fazer com que o racismo perca a sua validade explícita, pelo menos, né? Isso vai fazer com que o país se torne uma democracia racial? Não. Obviamente que não, isso teria que ter sido muito mais tempo, uma outra escola, uma outra imprensa, e décadas, talvez 1 ou 2 gerações de aprendizado, né? Para você desfazer algo que é tão internalizado nas pessoas como o racismo. Então, se não se transformou numa democracia racial, pelo menos se interditou, não é mais possível ser-se racista no modo explícito na esfera pública. Houve um interdito disso, né? Um interdito social, né? Ou seja, não era mais uma coisa que as pessoas poderiam dizer, né? Elas continuavam sentindo o racismo, mas não podiam expressar. Veja que coisa interessante, né? Isso é obviamente um avanço, tem que se envergonhar mesmo, né? Enfim, isso cria ao menos uma contradição. É aí que nasce isso que a gente chama de racismo cordial. Ou seja, todo mundo é racista, mas todo mundo pensa que não existe racismo, né? Então essa é a situação que foi construída por Vargas e a sua política cultural de afirmação popular e, portanto, mestiça e negra, né? E que continua até hoje ainda. E que vai ser extremamente importante. Por quê? Porque aí ficou difícil para a elite poder criticar o Vargas, né? Porque ele tinha grande apoio popular, evidentemente, com o tipo de política que ele estava levando à frente, né? Especialmente a elite de São Paulo, que é a mais importante, ela não é pior nem melhor do que nenhuma outra. Ela é só a mais importante, mas é muito mais importante do que qualquer outra. E ela vai comandar o país inteiro, né? A elite de São Paulo vai construir a ideologia dominante desse país até hoje, exatamente nessa época,
né? Eles vão tentar, essa mesma elite, né, com um cinismo enorme, vai produzir uma guerra, que é a revolta de 1932, né? A partir do estado de São Paulo, né, que se subleva e tenta ocupar o poder. São Paulo é derrotado militarmente, né? E essa elite vai ter uma ideia muito semelhante à que a elite americana teve, que é usar o quê? Ora, se eu não tenho só as fazendas de café, nem as indústrias, se todos os jornais são meus, se todas as televisões são minhas, as rádios, as editoras, etc, etc, ou seja, toda a vida simbólica é montada a partir do meu dinheiro, então eu posso utilizar isso para manipular as pessoas, eu não preciso usar a polícia apenas, né? Então isso foi extremamente importante. Agora, para que você tenha ideias que vão ser propagadas pela imprensa diariamente, você precisa ter o quê? Você precisa ter as ideias. Não? Você precisa ter produtores de ideias. Essa mesma elite de São Paulo vai, em 1934, criar a USP para isso. Como já havia criado, antes do final do século XIX, o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, para montar essa história completamente absurda de que o bandeirante é um cara empreendedor, com iniciativa, vai tentar transformar o bandeirante no pioneiro ascético americano, né, protestante, né, com as virtudes da produtividade, disciplina, etc, etc, amor ao trabalho, etc, etc e tal, que até hoje é a ideologia do Estado de São Paulo, né, ensinado a todas as crianças desde tenra idade, em todas as escolas, particulares e públicas. Mas a passagem do Instituto Histórico Geográfico para a USP é extremamente importante. A USP é criada por uma elite de industriais. O terreno da USP, a construção, etc. Trazer professores e tudo, né? E veja que coisa interessante, pessoal. A USP é criada em 1934, e em 1936, Sérgio Buarque, que vai ser depois professor da USP, e vai ser o mais importante intelectual nacional do século XX, né? Ele vai montar um esquema de interpretação que vai ser o contrário daquele que Gilberto Freire tinha montado. Lembremos que o que Gilberto Freire tinha feito é criar a noção de um bom mestiço, ou seja, né? Não é europeu, não tem as virtudes do espírito, as virtudes são do corpo, ou seja, você animaliza e tal. Essa contradição não estava na cabeça de Gilberto, né? Mas ele tenta, sem criticar esse racismo de que Estados Unidos e Europa são espírito e África, América Latina e Ásia são o corpo, que é uma forma de você desumanizar as pessoas destes lugares, né? Se não tem o espírito, então você é animal, você é reduzido à animalidade, e se essa pessoa acredita nisso, então pronto, a dominação ganhou, né? Porque ela vai acreditar que ela própria é inferior, né? Então você tem que convencer o oprimido que ele é inferior, ou ao menos que a dominação se dá, enfim, em favor dele próprio. Isso vai acontecer na medida em que que Sérgio Buarque vai construir uma outra identidade nacional, né, que vai ser antagônica a essa que Gilberto Freire tinha feito, que é muito mais inclusiva e que tem lugar para todos, tem lugar para os negros, tem lugar para o mestiço, né, celebra essas virtudes ambíguas, né, da hospitalidade, da sexualidade, etc, etc, que vão ser as marcas de tudo aquilo que um brasileiro pensa positivamente. Toda vez que um brasileiro pensa positivamente acerca do nosso país, ele está pensando nessa criação que foi construída, né, inicialmente por Gilberto Freire. E aí, Sérgio Buarque vai montar um esquema que vai ser tão importante que vai secundarizar essa construção freiriana, né? Ele vai dizer o quê? Olha, o povo é um povo de corruptos, um povo de inconfiáveis. Por quê? Porque é um povo que é governado pelas emoções e não pela razão, né? E que essa herança viria de Portugal. Nisso ele vai ser muito ajudado por um
historiador, que é certamente o mais importante do século XX também, chamado Raimundo Fauro, né, que vai ter uma enorme penetração da direita à esquerda, dizendo uma coisa que é uma bobagem. Né? Ele fala que Portugal era corrupto, era um antro de corrupção desde a Idade Média, quando é impossível isso, né, acontecer. Por quê? Porque não existia a possibilidade da noção moderna de corrupção, que é a noção de que bens públicos passam a ser roubados, assaltados e saqueados por particulares. Né? Essa noção só vai existir a partir da Revolução Francesa, 1789, e não em 1381, como Raimundo Fauro dizia. Ou seja, uma fraude histórica, é uma bobagem, cientificamente não tem nenhum valor, e 210 milhões, né, da nossa população continua acreditando nessa mentira, continua acreditando nessa fraude. Né? Isso vai ser construído por Sérgio Buarque. E aí você pode perguntar, puxa vida, mas então é o povo todo, é a elite, a classe média, os pobres, todo mundo não é confiável. Mas não. Veja que coisa interessante isso. Porque, no fundo, a elite de São Paulo, e ela vai se espraiar, né, para sul de Minas, para Goiás, Paraná, região sul, etc., etc., ela vai se ver como americana. Por quê? Porque ela se vê como herdeira do Bandeirante. E o Bandeirante foi pintado, outra enorme fraude histórica, como, né, não como um assassino de índios, etc., etc., que é o que eles eram, né, mas sim em alguém com capacidade de iniciativa, aumentou as fronteiras e tal, para como se isso tivesse sido o objetivo dessas pessoas, e a elite de São Paulo, né, com a sua ideia de trabalho, disciplina e iniciativa, né, seriam a continuidade disso. Então, a ideia, no fundo, é que a elite é americana, né? Ou seja, ela tem as mesmas virtudes do pioneiro americano. E aí São Paulo passa a ser vista como uma espécie de Massachusetts tropical. Massachusetts é o nome do estado nos Estados Unidos em que vieram os primeiros colonizadores que depois, enfim, povoaram o país como um todo. São Paulo é visto exatamente como esse lugar que vai mudar, né, que vai dar um novo espírito para o país como um todo. Mas aí não só a elite de São Paulo se via como americana. Nessa época, esses 5 milhões de brancos europeus já estavam aqui e ocupando os melhores cargos, obviamente, numa sociedade racista. Né? E isso vai implicar o quê? Que vai se construir uma classe média que é branca, pessoal. Ela é 99% composta de brancos. Né? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque vai se montar nesse país, né, uma aliança antipopular, que vai ser dessa elite que se crê americana, de uma classe média que fica com os melhores empregos, reconhecimento social e melhores salários, que não é mais do que 20% da população total, né, no sentido de classe média real, né, pessoal? Né, essa coisa idiota, desculpe, mas é uma ideia idiota, que faz as pessoas idiotas, de dizer que a classe social é renda. Isso é uma bobagem. Né? E é dizer que quem tem a renda média é a classe média. Isso é uma idiotice. Né? No país pobre, quem tem a renda média é pobre. É remediadamente pobre, mas é pobre, não é classe média. A classe média é uma classe de privilegiados. Né? O privilégio da classe média é reproduzir o conhecimento legítimo. As boas universidades, línguas estrangeiras, etc., etc. Isso é dado aos filhos desde tenra idade, em casa e depois na escola, depois comprando o tempo livre do filho, etc., etc. Assim que se produz o privilégio da classe média. Né? Essa classe média real, ela não é mais de 20% em lugar nenhum no nosso país. Até em São Paulo, ela não chega a isso. Né? E aí você tem 80% de pobres. Né? Metade desses 80% vão ser remediadamente pobres e a outra metade, mais abaixo, vão ser excluídos, marginalizados, vão ganhar menos de 2 salários mínimos. Essa é a composição que se cria a partir dessa época. Né? E aí, portanto,
como essa elite se imaginava americana e essa classe média, composta de brancos, europeus, de recente origem europeia, que, portanto, se sabiam europeus e se sabem, né, se sabiam e se sabem até hoje, né, como algo distinto desse povinho mestiço e preto. Né? Isso acontece hoje. Se for no sul do país, né, o orgulho racial, e em São Paulo, interior, etc., o orgulho racial é a grande bandeira que essas pessoas, né, que são remediadamente pobres, vão sentir, e a classe média também. Né? Então a gente tem o quê? Veja que coisa interessante, pessoal. Tem uma elite que se crê americana, uma classe média de brancos que se crê europeias, né? E depois você vai ter um povo, da sua maioria mestiço e negro, que vai ser o povo inconfiável, o povo corrupto, o povo eleitor de corrupto. Aí a elite descobre a ideia, né, que vai o quê? Que vai poder retirar Getúlio Vargas do poder e todos os outros Getúlios depois dele, como Jango, Lula e Dilma, né? E vai depô-los com golpes de Estado que vão ser fabricados com mentiras, baseadas numa corrupção forjada pelo domínio de 100% de uma imprensa que vai impossibilitar o desmentido e a opinião contrária. Né? Então as pessoas vão acreditar nisso. Tá? E esses golpes de Estado vão ser sempre patrocinados pela elite e pela classe média. Pela elite porque ela precisa do Estado. É uma elite completamente improdutiva. Ela não produz para tudo. Né? Ela apenas exporta soja, envenenando os nossos rios, né? Ou então ela se locupleta de uma dívida pública nunca auditada pela fração financeira. Ela é do saque imediato. Por conta disso, ela é uma elite escravocrata. Né? Ela reproduz essa visão míope de curto prazo. Né? E não tem um projeto nacional. Em outros países, especialmente os países que têm uma fração industrial importante, né? Você projeta... essa elite vai ficar com a melhor parte do bolo, né? Mas vai ter um bolo que os outros vão poder comer um pouquinho. A nossa não, ela quer o bolo inteiro para si e deixa os outros com fome. Esse é o fato. Né? Então ela precisa do Estado, precisa do Banco Central, como hoje, precisa de um cara como Lira, né? E tal, para mandar, fazer conchavos. Né? Se eventualmente o povo elege um presidente popular, ele passa a ficar manietado, porque a imprensa, o Banco Central, o Congresso estão no meio, estão nas mãos dessa elite do saque. E a classe média de brancos, como a gente viu, ela vai ter o quê? Ela não vai ter a competição de mestiços e pretos, né, nas universidades, etc. Ela é contra isso. Qualquer forma de inclusão popular, né, ela sente como uma ameaça, como uma competição aos seus bons salários e cargos. Né? E também uma espécie de empoderamento, porque numa sociedade que tem esse espírito escravocrata tão internalizado como a nossa, implica o quê? Implica que você não só explora o pobre, ou seja, o mestiço e o preto, você humilha. Existe um prazer na humilhação. Eu quero comprar os anunciantes. Mesmo, dar uns porros em alguém, você, mentes que não param. Xingar a pessoa, botá-la no lugar dela, etc. Isso é diário, é cotidiano entre nós. Né? Então, mentes que não param, se monta uma espécie de pacto popular, propiciado por uma elite que quer o Estado, para mamar no Estado, né? E uma classe média que quer, enfim, administrar a sociedade em nome dos interesses elitistas. Né? E se montou o pretexto perfeito para que se tenha sufrágio universal, porque é uma ideia que ninguém pode abolir, né? Uma ideia internalizada no mundo inteiro, todo o poder tem que vir do voto, etc, etc. Então, o que você faz? Você invalida o voto de quem é pobre, de quem é preto, mestiço e pobre entre nós. Como você faz isso? Você criminaliza a política, você criminaliza o Estado, né? A corrupção não se dá no Estado apenas, né? E nem é a corrupção maior.
Quer dizer, nos políticos acontece como aquele cara da JBS dando mala de dinheiro para Temer e para essa. Olha aí, monta aí, aqui está 1 milhão para você fazer isso, isso e isso. Quem rouba é a elite. Quem rouba são os donos do mercado. Quem é ladrão é quem domina o mercado. Os ladrões estão na Faria Lima. Esses são os verdadeiros ladrões que roubam o futuro e a esperança desse povo. Né? Mas aí você precisa jogar no mordomo a culpa, em outra coisa. Aí você invisibiliza o poder. Tá? E o grande dispositivo do poder é se tornar invisível. Aí você diz que não é o mercado, é o Estado. Aí, portanto, a política. Aí você já criminaliza a política. Você vai dizer que esse povo, portanto, é inconfiável e corrupto e eleitor de corruptos, então, portanto, você desmoraliza o voto dele, né? E aí você pode retirar o representante de todas, quer dizer, dos interesses populares toda vez que ele se alçar ao poder de Estado, como foi o caso de Getúlio Vargas, Jango, antes, né, de produzir as suas reformas, Lula e Dilma. Tem um tema que vai ser muito importante para a gente aqui, porque não é só a classe média, né? Ou seja, você tem nesses estados do sul de São Paulo cerca de 70% de brancos, né? Como a classe média é reduzida a 20% em todos os lugares, isso significa o quê? Que 50% dos brancos que existem em São Paulo e no sul são pobres. Remediadamente pobres, mas pobres. Um sobrenome italiano, alemão, o cara é caminhoneiro, tem um sobrenome alemão, ganha 5 mil reais para trabalhar 16 horas ao dia, etc, etc. E o cara que tem um nome alemão também, porque essas pessoas têm uma leitura do mundo racializada, porque é a forma mais simples de você compreender o mundo. E nós todos precisamos compreender o mundo. Então o racismo é a forma mais simples de você compreender o mundo. Mas aí se você joga para esse cara, olha, o cara tem um sobrenome alemão e ganha 20 vezes mais do que você. Você também é alemão e você ganha 20 vezes menos. Isso é uma flagrante injustiça, né? Ou seja, ele não percebe que foi a falta, ele foi injustiçado, esse caminhoneiro. Não teve acesso a bons estudos, não teve acesso às coisas que iriam levar para salários e cargos melhores. Né? Ele foi injustiçado. Só que, como ele é meritocrata, ninguém explicou para ele como a sua pobreza acontece, né? Ele não sabe disso. Né? Então ele tem o quê? Ele se crê racialmente superior aos mestiços e pretos, é a partir daí que você vai ter essa coisa do preconceito regional, né? Porque não existe preconceito regional, pessoal. Né? Ninguém odeia nordestino porque ele nasceu perto da latitude e tal. Isso não cabe na cabeça de ninguém. A geografia não é o que vai criar isso. O ódio aos nordestinos tem a ver com o fato de que 80% da população nordestina é mestiça e negra. É racismo. Né? Como esse racismo não pode mais ser exposto, vimos por quê? Porque ele se transforma em racismo cordial com Vargas. Então ele adquire o quê? Uma outra forma, uma máscara para continuar vivo fingindo que morreu. Né? Então o ódio ao nordestino, né? Como se fosse preguiçoso, só um idiota, né? Vai dizer isso. Quer dizer, não tem povo que trabalhe mais, que seja mais explorado, etc, etc. Né? Mas aí você acredita no que você quiser, não é isso? Então você chama preguiçoso, o cara que vive do Bolsa Família, o cara que não sei o quê, o cara que atrasa o país, o cara com menos estudos, etc, etc. No fundo você está exercendo esse ódio racial aos mestiços e negros. Quando você transforma o negro em bandido, né? Aí você diz, não, eu não quero matar negros, eu quero só matar bandidos. Mas aí os bandidos vai ser visto como negro, percebe? Mas aí o que é que você faz nessa passagem do negro para o bandido? Né? Você moraliza o racismo. Né? Você diz, olha, eu estou matando aqui esses negros e tal, porque eles são uma ameaça à segurança pública. Né? Então você legitima o massacre a partir disso. Né? Então a gente tem aí, que eu discuto no livro, 1000 formas, 1000 máscaras desse racismo racial primordial, que foi criticado só superficialmente, mas que está na alma de cada um de nós, né? A não ser que a gente se critique, né? E que vai montar o quê? Essa cisão, né, entre Sul e São Paulo e o resto do país,
né? E esse branco pobre, que vai ser o cara que vai mais se identificar com Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro também é um branco pobre, ou seja, a família original de Bolsonaro, obviamente, né? E aí, por conta disso, ele queria ser policial militar, ou então ter alguma patente no exército. É tipicamente o sonho possível para o branco pobre, sem muita instrução, sem muita escola, etc, etc. Né? E aí, essa raiva que Bolsonaro expressa no comportamento dele vai ser, sem precisar de nenhuma ideia, né? vai ser mimetizada e vai ser expressão dessa raiva dos brancos que são pobres sem entender por quê, né? Que vão se identificar com Bolsonaro, como o nordestino pobre vai se identificar imediatamente com Lula e com a sua luta contra a desigualdade. Tá? Então, o segmento suporte mais importante de Bolsonaro é o branco pobre. Tá? É exatamente o branco pobre que não sabe por que é pobre, imaginava que é superior que alguém, então ele vai ter raiva, vai ter ressentimento, mas não sabe de quê, porque ninguém explicou para ele quem são os seus verdadeiros inimigos. Então esse ódio pode ser canalizado a bel prazer. Basta ter um líder que expresse essas mesmas necessidades para que essas pessoas se identifiquem. Então e eu explico isso no livro, melhor, obviamente, mais aprofundadamente, a partir de entrevistas, etc., né, etc., com brancos pobres de São Paulo e do Sul, né, para explicar esse processo de identificação imediata com Bolsonaro. Né? A raiva de Bolsonaro vai ser a expressão política, né, dessa raiva pré-política que essas pessoas já sentem na vida dela. Não foram só os brancos que são pobres que votaram em Bolsonaro. Muita gente votou em Bolsonaro. Muitos negros votaram em Bolsonaro, né? Quase sempre negros evangélicos. É isso que a gente precisa compreender. Porque, pessoal, que tem gente da elite, da classe média que vota em Bolsonaro, isso é óbvio, porque, enfim, ele está aí para oprimir o povo, que é exatamente o que a classe média e o que a elite faz já há séculos. Mas essas duas classes somadas não chegam a 20%. Ela não decide nenhuma eleição majoritária. O que é importante é como é que isso chega ao povo. E um povo que tinha aprendido, a partir de 2002, a votar com a esquerda. E não vota mais, agora vota na extrema-direita. Né? Como isso aconteceu? Como a gente explica isso? Né? Essa é a questão que a gente vai se debruçar aqui, muito especialmente na questão do negro. Né? O negro evangélico, que também tem várias entrevistas muito interessantes no livro. O que é que faz um negro evangélico votar em Bolsonaro? São duas questões aí que são as mais importantes. Uma é a tentativa de embranquecer. O embranquecimento é a fórmula que o nosso país inventou, né, para permitir que os membros mais talentosos, né, da classe pobre, mestiça e preta, né, possa isoladamente, enquanto indivíduo, né, chegar a setores médios ali e tal, ou seja, ser aceito na sociedade dos brancos. Isso faz com que o negro sinta uma necessidade de negar a sua cor, inclusive, né? Usar cabelo, não sei o que e tal, para ficar mais branco em fotos. Obviamente, o contexto inteiro é racista e isso atinge mais quem são as vítimas desse racismo. Né? Mas o que é muito importante para que a gente compreenda isso é que embranquecimento não é só, nem é o principal, você embranquecer a sua pele ou o seu cabelo, etc, etc. O que é mais importante para o processo de embranquecimento entre nós é você assumir os valores do opressor como se fossem os seus. É isso que é embranquecimento. Né? Porque nunca foi embranquecimento, porque inclusive você não pode mudar a pele. Né? Mas mulatos, especialmente mulatos, mas também muitos negros têm a possibilidade de ascender se assumir como se fosse seu
os valores dos opressores, que são brancos. Então, se dá o processo de embranquecimento dos negros, obviamente eles não vão mudar de cor, mas podem se distanciar dos seus irmãos, né? Apelando aos valores tradicionais construídos para o oprimi-lo. Né? É contraditório? Mas é uma tentativa desesperada de sair daquele lugar que ninguém quer ficar, que é o lugar do lixo, o lugar de alguém que é subhumano, e percebido e tratado sem respeito, etc, etc. A necessidade de sair disso faz com que ele tenha uma aderência a esse tipo de valores que diz que a polícia tem mesmo que matar bandido, ou seja, a gente já viu aqui que bandido é uma forma de você transformar o racismo racial no racismo cultural e você moralizar o racismo. Isso é extremamente importante. É isso que fez muitos negros evangélicos votarem em Bolsonaro, porque Bolsonaro representava exatamente isso. A milícia, o que é? Quer dizer, a milícia é exatamente a mesma coisa que a polícia faz, ou seja, né, ela assassina, achaca pobre, e os pobres são, na sua imensa maioria, mestiços e pretos. Mas tem um outro dado aí que a gente precisa compreender, além do tema do embranquecimento, da forma singular como ele se dá no nosso país, que é a religiosidade evangélica. E aqui eu vou me concentrar um pouquinho muito mais no neopentecostalismo, tá? Porque o neopentecostalismo é a tradição, é uma das tradições mais aumentam o número de seus seguidores, e como é muito rica, tem muito dinheiro, tem muita influência política, ela também influencia todas as outras denominações. Né? Como é que é montado o neopentecostalismo da Igreja Universal, do bispo Edir Macedo? Ou seja, através de tentativa e erro, né? Ele foi montando uma teodiceia, ou seja, uma doutrina para explicar o mundo, né? Que vai o quê? Que vai se aproveitar da religiosidade afro. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, aquela ideia de que existem espíritos, né, um nível transcendente, espiritual, mas que está ligado ao mundo mundano, ao mundo profano, melhor dizendo, e que controla o mundo profano. Ou seja, como se não existisse uma positividade própria do mundo, né? Então, por exemplo, quando alguém fica doente, né? Como o mundo é dominado pelas forças espirituais, não vai nunca chegar na cabeça dessa pessoa que é porque o SUS é mal financiado, que é porque o sistema de saúde é boicotado em todos os lugares, não tem médico, não tem farmácia popular, etc, etc. Nada disso vai ser importante para essa pessoa. O que o pastor vai dizer é: o diabo está em você, por conta disso você está doente. Você retira a crítica social. Imagina isso. Não existe a possibilidade de crítica social no neopentecostalismo. Como nas outras denominações, também inexiste isso. Né? Você está criando um público passivo, né? Que se aproveita de uma crença e de uma fé que já existia e que é uma crença que tem a ver com o sincretismo religioso, muito especialmente a partir da religiosidade afro. Então a gente tem aí esse outro lado, desse outro público que foi cativo de Bolsonaro, que é normalmente o pessoal que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, ou seja, são os pobres remediados, né? Seja o branco pobre do sul de São Paulo, seja o negro evangélico do restante do país. Né? E o ódio vai ser canalizado aos mais pobres, que são quase todos pretos e mestiços. Importante perceber aí, né, que tem um texto do Sigmund Freud, que é muito importante, que é Massas e Análise do Eu, aliás, Psicologia de Massas e Análise do Eu, essa é a tradução do termo em alemão, né, que é Massenpsychologie, Ich-Analyse, Massenpsychologie und Ich-Analyse, né, que é Psicologia de Massas e Análise do Eu. Ele vai montar o quê? Ele vai tentar compreender como é que se dá o fenômeno desses líderes carismáticos, né, populares e tal, sem um discurso articulado, mas que domina as massas, etc. Né? Exatamente como Bolsonaro. E ele vai dizer exatamente que essas pessoas anseiam por alguém que represente
no nível público e político, as suas angústias, características, raivas, etc, etc, etc. Não precisa ter nenhum programa político. É isso que explica que a extrema-direita não precise de um programa político articulado. Né? Por quê? Porque ela precisa o quê? Ela precisa encarnar só a raiva de um povo sofrido e humilhado. Se ele encarnar essa raiva, ele vai criar um canal aí, né? Um canal pulsional, libidinoso, etc., como é construído por Freud, que vai implicar uma sedução enorme, a tal ponto que você vai rezar para pneu, etc. Você faz o que for, porque você não tem mais uma consciência, você não tem mais uma racionalidade. Você joga essa racionalidade para o seu líder e você o segue de um modo cego. Né? Quer dizer, eu acho que isso acontece com Bolsonaro, eu acho que isso acontece com a maior parte dos líderes da extrema-direita, né? Que tem a ver, né, como um resumo do que a gente está discutindo aqui, o racismo sempre. Né? Como o racismo ele não é percebido, como o racismo ele é mascarado entre nós, o racismo racial, eu digo. Né? Que racismo não é só de raça. Né? O racismo pode ser de uma cultura contra a outra, de um gênero contra o outro, porque o mecanismo do racismo é você desumanizar o outro. E não é só o preto que é desumanizado. Né? Então, o racismo tem que ser usado de outras formas, racismo de classe, racismo de gênero, racismo cultural, etc, etc, porque é o mesmo mecanismo. Né? Tanto é o mesmo mecanismo que vai ser possível substituir o racismo racial pelo racismo cultural. Aí você não diz mais que o negro é a lata de lixo da história. Né? Você diz, não, o negro é bandido, é preguiçoso, etc. Não é porque ele é preto, é o comportamento dele, etc. É porque ele é moralmente inferior, não é a cor dele, não é a raça dele. Né? Então você, como um mecanismo de desumanização é o fator mais importante, né? Qualquer forma de racismo que desumanize as mesmas pessoas que eram desumanizadas pelo racismo racial aberto, ele tende a encontrar amparo e significação. E foi exatamente isso que está na base desse apoio, desse branco pobre do Sul e de São Paulo, né? Que se vê como um Zé Ninguém, alguém que, enfim, não tem a mesma inteligência ou estudo, etc., que os outros brancos que ascenderam, que, portanto, é uma autocrítica muito grande, é uma coisa que, enfim, mata uma pessoa, se vê a si próprio como fracassado e culpado do próprio fracasso, porque ninguém explicou para ele como essa injustiça se dá. Né? Tem a possibilidade de ter um alívio dessa humilhação, que é constante, quando ele diz que tem gente que são essas outras pessoas que causam esse estado nele. Então a gente vai ver como nas entrevistas do livro, né, é dito a coisa do nordestino que vive do Bolsa Família, etc. Ele não entende nada sobre o roubo, como ele efetivamente se dá de uma elite de ladrões, isso não sai em nenhum jornal. Né? O que é dito a ele é que negro é preguiçoso e bandido e o nordestino é preguiçoso e vive às custas dos outros. Né? Ou seja, o racismo racial transformado em cultural, seja a transformação de um racismo regional, de classe, etc, etc, né? Mas é racismo. Né? Esse racismo assume novas máscaras para poder continuar vivo, fingindo que morreu. Né? Então, o grande elemento, que é o elemento que é o elemento motor da extrema-direita, tanto nos Estados Unidos como aqui, é o racismo. Né? Ou seja, é uma forma de você dar, uma nova forma, né, de que, especialmente esses pobres que são remediados, né, o branco pobre do Sul de São Paulo e o negro evangélico, né, poder se sentir não mais alguém que é humilhado, que é a lata de lixo, etc., que vai cair em depressão porque se vê como um fracasso, etc, etc. Mas não, a culpa do fracasso é daquele outro, que é mais vulnerável ainda. Esse é o esquema fundamental de toda a extrema-direita
que existe hoje em dia. E a gente aprofunda isso de diversas maneiras nesse livro.